Olá, estamos aqui hoje para o nosso primeiro podcast. Quer ver? Escuta. Então, vai ser uma continuação, tá? Pelo Cine Mateus, da live que a gente teve. Trabalhadores no tempo de pandemia. Então, se você ainda não viu, corre lá no YouTube, dá uma olhada para você se inteirar do assunto e venha trocar com a gente. Deixe os comentários também lá, vamos interagir. E é isso. Fiquem de olho no Instagram, que logo mais teremos mais novidades também. Hoje a nossa primeira convidada é ela, Mônica. Oi, Mônica, tudo bem? Boa noite, Akira. Boa noite, pessoal. Bom, eu tenho uma mini bio que foi mandada pra gente. Eu vou estar lendo ela, mas antes, a nossa última live, ela foi sobre trabalhadores no tempo de pandemia. E aí a gente teve como convidado o Wellington e o Edgar, ou Edgar, não sei. Ainda estou meio perdida no nome. Mas. Então, se vocês querem conferir, lembrando mais uma vez, dá uma corrida lá no YouTube. Bom, vamos lá. Vou dar uma lida aqui no seu release, na sua mini bio. Inclusive, quem quiser, depois da mini bio, já pode contratar ela, já pode mandar, assim, contato, Por né? favor. Como o assunto é trabalho, né? Então, assim, já pode estar mandando, gente. Mônica Patrícia, 22 anos, é residente da cidade de Tiradentes, B-Girl e mediadora de leitura integrante do coletivo de esquerda Forçativa desde 2017. Atualmente atua como educadora socioeducativa em um centro de fortalecimento de vínculo. É estudante de filosofia cursando o 5º semestre. Iniciou sua atuação em pautas e movimentos sociais em 2017, realizando atividades dentro e fora do bairro em que reside. Atividades com foco em literatura e escrita de poema, visando sempre disseminar o ato de ler e escrever, tendo em vista os grandes impactos que esta ação tem dentro da sociedade. Bom, depois dessa leitura maravilhosa, eu queria que você falasse um pouco de você pra gente, além dessa mini bio. Quem seria a Mônica? Ai, gente, a Mônica. Todo mundo me chama de Nica, e aí vocês podem me chamar do jeito que vocês quiserem. Chique. Eu moro na cidade de Tiradentes, né? Desde os meus 2 anos de idade. Em 2017, eu tive meu primeiro contato com o coletivo de esquerda forçativa, que foi logo após eu sair do ensino médio, e aí eu já adentrei, né, todo esse mundo político, né? Dizer assim. E desde 2017 eu venho juntamente com o coletivo fazendo essas ações, né? O coletivo, ele tem uma biblioteca, a Biblioteca Comunitária Solano Trindade, lá na cidade de Tiradentes, desde muito, muito tempo. Assim, eu nem lembro o ano, mas ela sempre vem desenvolvendo, né, ações com foco na literatura e estudos, né, políticos dentro da cidade de Tiradentes. Em 2020 eu comecei como orientadora socioeducativa, né, nesse centro para crianças e adolescentes, e venho desenvolvendo meu trabalho lá hoje em dia. Bom, como vocês viram, muito chique o trabalho dela. Então, assim, já sigam nas redes sociais, tá? Já vai mandando assim, olha, quero trabalhar com você, bora mandar job, já que o assunto hoje é Mandem trabalho. job. Exatamente, mandem job. O assunto hoje é trabalho. E a gente quer saber, né? Bom, Mônica, como foi me lembrado agora, você, ao chegar aqui, eu perguntei se você tinha assistido a live, você disse que sim. Eu queria saber o que você achou da live, enfim, o que passou na sua mente, qual a sensação que você teve, enfim, quais indagações te trouxe referente à live, o que eu queria saber de você. Achei a live muito rica, né? Desde o primeiro momento lá com... Esqueci o nome dele, mas com um violinista. A gente descobriu que aqui a gente tem uma colinha. Thiago. O Thiago. Com o Thiago, Isso. o Edgar, né? Edgar e o Wellington também trouxe contribuições bastante ricas, né? Acho que ali, se eu não me engano, durou mais ou menos 1 hora e pouquinho. Assim. Nessa live a gente conseguiu ter acesso a pautas e a visões, né, tanto do Wellington quanto do Edgar, que conseguiram contribuir bastante para que a gente conseguisse visualizar, né, essa questão de uma forma mais nítida e ampla. Acho que os dois conseguiram trazer de uma forma mais acessível, né, para quem estava acompanhando a live.
Sim, inclusive se você não viu a live, corre lá no YouTube do Cine Mateus, dá uma olhada e depois volta aqui para entender melhor sobre esse assunto, porque lá é um grande ponto inicial para essa conversa que a gente vai estar tendo Sim. hoje aqui, que a gente vai estar trazendo para vocês. Então é muito bacana vocês assistirem essa live e depois estarem dando continuação aqui no podcast, porque a gente vai fazer assim, uma live, um podcast, uma live, um podcast. Então, ó, De olho nos dois. exatamente. E no Instagram também, hein? Que no Instagram vai ter umas coisinhas assim. Inclusive, a gente tem um desafio hoje, que mais pro fim a gente vai falar sobre Meu ele. Deus. Bom, algumas perguntas elas não conseguimos estar respondendo lá, né? Algumas pessoas que estavam assistindo a live jogaram algumas questões e a gente trouxe hoje para dar esse pontapé inicial para nossa conversa. E aí, assim, eu vou usar minha colinha aqui, minha colinha mágica, para essas perguntas, tá? A primeira pergunta foi do Geilson. Após tudo que rolou na pandemia, pode-se esperar mudanças na política? O que você acha? Bom, eu acho que o cenário político que a gente tem atualmente, ele é bem delicado, né? Visando que a gente tem aí pela frente as eleições, e eu acredito que a questão do trabalho ela vai ser um palco muito grande, né, para esses possíveis candidatos se elegerem ou se colocarem aí para uma possível eleição ou reeleição, né? Porém, como já vem de um tempo, né, o mercado de trabalho ele sempre vem cavaleando, né? Passando por dificuldades, tendo uma baixa muito grande. Eu acredito que atualmente a gente não possa esperar grandes mudanças, né? E muito menos acreditar em discursos que prometam essas grandes mudanças, né? Porque a gente sabe que é todo um processo, é um trabalho que não é do dia para noite, não é a partir do momento que alguém foi eleito ou reeleito que vai mudar, né? Acho que a gente precisa ter o pé bem firme, né? A consciência bem firme, que todo esse processo, que o mercado de trabalho, ele depende também de outras questões para que ele possa melhorar, né? Então, atualmente, com o cenário que a gente tem, né, na política, eu acredito que não vai gerar tanto impacto como algumas pessoas esperam. Deixa eu me ajeitar aqui, que esse assunto é muito importante, sabe? Já tá ficando com calor já, daqui a pouco vai... já ó. Meu Deus, deixa eu ajeitar aqui até a peruquinha, né? Realmente é muito complicado porque a gente vive numa cultura que a gente não tem esse costume de buscar saber das pessoas que estão ali, que vão nos representar durante um ano, durante alguns anos, na verdade. E realmente é importante de buscar esse histórico, o que essa pessoa fez, se realmente ela cumpriu grande parte das coisas que ela fez, né? Porque a gente sabe que realmente é muito difícil você ter um período para você conseguir realizar certas metas de um plano de trabalho, Sim. né? Então é muito importante que você aí de casa, você, estude bem o candidato que você quer para que, enfim, evitem problemas, evitem certas coisas e estudar bem essas propostas para que, enfim, coisas como a que aconteceu durante esses últimos anos não aconteçam novamente. Porque com a pandemia a gente acabou enfrentando muita dificuldade, né? Pessoal, cuidado com as fake news. Cuidado com as fake news. Exatamente, gente. Fake news é muito perigoso. Né? Estuda assim, olha assim, ó, cuidado. Exatamente. E aí, então, pode ser um pontapé inicial para iniciar essas mudanças, né? Mas é importante que a gente tenha essa consciência política, Sim, que a gente né? vai bem convicto que não vai ser da noite pro dia, né? Como eu trouxe aqui, a gente já vem durante um bom tempo, né, passando por esse transtorno no mercado de trabalho. E aí não é a partir do momento que alguém é eleito ou reeleito que as coisas elas vão mudar do dia para a noite, não. Como você trouxe, pode ser um pontapé, né? Esperamos que seja um pontapé, para que essa questão dentro do mercado de trabalho ela mude, né? Para quem está registrado, né? E para quem não está registrado também, né? Que são os trabalhadores que estão aí fora do mercado de trabalho na questão de atuar, né?
Que aí, então, a gente tem, por exemplo, várias pessoas, vários trabalhadores que estão em subempregos, né? Que vivem aí uma questão bem delicada quando se refere referente ao trabalho. Sim, você falou uma questão assim que me veio na cabeça, que eu tava refletindo esse tempo atrás, né? Que, enfim, faz muitos anos que eu não trabalho como registrado em carteira. E aí, então, tem e-mail, essas informações todas, né? E aí são todos por contrato, etc. E aí, conversando com alguns amigos que são CLTs, eles disseram que aqui, enfim, né, em São Paulo, muitas empresas estão optando por contratar por MEI. Então, fazer contrato ao invés de ser registrado. E aí eu vejo uma problemática muito grande, porque você não ser registrado te tira muitos direitos. E então as empresas estão cada vez mais fazendo isso de colocar pessoas MEI trabalhando, mas sem ser CLT, sem ter carteira registrada. Isso as pessoas perdem muita coisa. Eu sinto que isso de certa forma, prejudica muitas pessoas que, enfim, poderiam estar com uma melhor condição de vida agora. Eu queria saber o que você acha disso, sobre essa mudança das pessoas não estarem mais sendo contratadas como CLT e sim como com contratos mesmo, que tem um período e aí a pessoa sai muitas vezes ele de mãos atadas. Sim. É interessante você trazer isso, porque eu tenho um exemplo também que eu vou dar em contrapartida. Como você trouxe, quando ele deixa de ser contratado na SLT, ele perde muitos direitos. Né? Na realidade, todos, né? Que o CLT garante para ele. Então, se a partir do momento a empresa opta por romper com ele sai com uma mão na frente e outra atrás. Né? E aí muitas vezes não tem nem o que reivindicar, ou por não estar no CLT, já vem muitas pessoas dizendo que desiste, não vai, e às vezes esse trabalhador ele foi prejudicado em várias outras instâncias, né? Não só na questão do registro. E aí ele deixa de rever os seus direitos. Né? Então, essa questão do contrato, eu tenho vários amigos também que trabalham por MEI. Então, chega um certo período que eles têm ciência que eles não vão ter dinheiro para nada. Porque essas mesmas empresas são por períodos, né? Então, a partir de um período, elas começam a contratar. E aí, depois desse período, não tem mais atividades. E aí, esse trabalhador que ficou prestando serviço não tem nenhum respaldo. Então, não existe a questão das férias remuneradas no meio. Exatamente. Né? E aí tem um exemplo, quando eu comecei a trabalhar por contrato, né? E foi numa empresa de telemarketing. Só que esse contrato, assim, tipo, não era por nenhum programa, né? Fui lá, fiz a entrevista e assinei o contrato tudo bonitinho, só que nada de registro. E aí eu fiquei 5 meses trabalhando assim. E aí quando eu fui mandada embora, tipo, foi só isso, tipo, a gente desligou, não precisa mais vir. Não peguei nada, tipo, nada direito. Tanto que, conversando com um amigo meu, ele falou, você foi bem enganada, né? Porque, como assim a empresa te contrata, não tem registro, não tem nada, você é demitida, você não pega nada, você não tem direito a nada? Falei, sim, isso eu tinha 17 anos, né? E aí, nessa época, vários amigos e colegas meus também começaram a trabalhar com essa mesma dinâmica de contrato, né? E hoje em dia ainda tem isso, porque o meu irmão ele estava passando por isso, né? Então ele começou a trabalhar e foi a mesma questão do contrato, e aí ele foi demitido, zero de direito. E a gente não sabe, né? Porque você entrega um contrato na mão de um adolescente ou de alguém que acabou de entrar no mercado de trabalho, ele não quer saber, ele vai pensar, eu vou trabalhar, quero meu dinheirinho, tá nem ligando pra questão dos direitos, né? E aí, como isso afeta a gente futuramente, né? Porque não conta pra gente como experiência, né? A gente perde todos os direitos que a gente tem e a gente não tem nem ciência. Então, como é importante a gente também começar a ter acesso a esse tipo de conhecimento enquanto jovens.
que evita muita dor de cabeça pra gente futuramente. Sim, exatamente. E por que a gente acabou entrando nesse assunto? Porque isso pode ser um agravante que aconteceu na pandemia, de muitas pessoas de uma vez acabarem ficando sem trabalho do nada e não entenderam o porquê. Não teve direito a nada praticamente. Então, acaba meio que eu vejo como uma estratégia das grandes empresas de ter um controle nesse número de funcionários, e a partir do momento que esses funcionários deixam de ser interessantes para eles só desligam. E aí, como vocês viram aí em casa, né, é uma estratégia meio baixa, né, digamos assim. Porque é como você disse, são informações que são nos negadas muitas vezes. A gente acaba aprendendo com a experiência. E, por exemplo, às vezes os nossos pais não sabem também, porque é outra geração, era outra forma, era realmente CLT. Mas cada vez mais as empresas estão optando por isso de vamos fazer contrato. E aí a gente entra nessa, tipo, precisamos trabalhar, né? Porque, enfim, né? Todo mundo precisa, né, de ter o seu sustento. E isso acaba virando uma coisa que vai virando uma bola de neve muito grande. Porque às vezes a pessoa, enfim, né? Existem vários tipos de trabalho, né? Nós artistas, né? Você também é artista, nós já sabemos como funciona, então a gente consegue fazer esse fluxo, às vezes ficar rodando, rodando. Mas uma pessoa que ela está a vida toda acostumada a ser CLT, ela se habituar a esse novo processo é muito difícil. Porque um dia você pode ter e amanhã você pode chegar e ser desligada. Não tem nada. Exatamente. E você não ganha nenhum direito. Então é uma estratégia muito baixa. Vocês aí em casa, por favor, estudem sempre. Procurem saber os direitos de vocês, né? Para que essas coisas que aconteceram na pandemia, de desligamento, assim, muito do nada, para que vocês não passem por esse processo de novo. Aí eu achei interessante falar sobre isso, porque você puxou um assunto e me remeteu muito isso, e eu lembrei. Só fazendo finalizando nessa parte, dentro na época da pandemia, principalmente, foi uma época em que os profissionais, né, os trabalhadores, eles menos procuraram os seus direitos depois desses desligamentos, né? Porque a gente teve um processo aí que dificultou muitas coisas, né? Então, todas as coisas que eram presenciais passaram a ser online, né? E uma grande parte dos trabalhadores que já são um pouco mais de idade, né, tinham essa dificuldade com a questão do online, com a questão do remoto. Então, dificultou muita coisa, né? Principalmente na questão judicial, né? Para você conseguir dar entrada num processo, por exemplo, era uma burocracia danada. Então, quem não tem conhecimento que precisava ir no presencial? E essa questão das empresas, dos contratos, muitas empresas têm uma demanda dos funcionários que são registrados e tem a demanda dos profissionais que são via contrato, né? Por exemplo, dessa do telemarketing. A galera mais jovem, que vai entrando para ficar no operacional, é tudo no contrato. E aí a gente tem os supervisores, que são CLTs, por exemplo. Né? Então, o pessoal do operacional vai saindo, vai tendo aquela troca, né? Não tá dando lucro, não tá gerando lucro, tchau. E como tá ali pelo contrato, a empresa não tem perca nenhuma, né? Na visão, podemos dizer, empresarial para eles. É o antigo jovem aprendiz, né? Virou contrato agora. Pois é, Brasil. Vamos para a próxima pergunta. Deixa eu pegar minha colinha. Bom, a nossa segunda pergunta, ela foi da Silvia Regina. Ela perguntou assim: se notar que a empresa não está adotando medidas seguras de higiene e prevenção, o trabalhador pode se recusar a trabalhar? Que tipo de conflito trabalhista pode surgir? Então ela fez essa pergunta com relação no período pandêmico mesmo, que estava aquele, enfim, realmente aquele surto pandêmico. E aí, como as empresas estavam agindo nesse momento, se elas não tinham essa higienização toda. Português. Você conhece algum caso assim? O que você acha? Presenciou alguma coisa? Eu tenho um caso
inclusive dentro do meu ciclo familiar, né? A minha mãe, ela trabalha com limpeza. E aí, na época, ela estava registrada a CLT, né? Porém, a antiga empresa dela, né, não estava tomando as medidas sanitárias que precisava, né? E aí, a minha mãe, ela tem questões de saúde, né? Porém, não tem laudo, não tinha o laudo na época. E aí, quando ela fez essa fala de questionar, a resposta do chefe dela na época foi: tá ruim, pede pra sair. Ai, acho que muita gente ouviu essa frase que eu já ouvi, assim, umas vezes. Exatamente. Ainda tá uma enxaqueca. E aí eu acho que bem de contra com o que a gente trouxe agora, né, da questão da troca e da dificuldade que foi para esses trabalhadores de agir dentro da pandemia, né? Então, quando explodiu lá fevereiro, né, final de fevereiro para março de 2020, muitas empresas pararam por um pequeno tempo, né? E aí, logo em seguida, elas retornaram às suas atividades, né? E a gente que mora no extremo leste, a gente tem que sair das nossas casas, pegar um ônibus que é lotado, porque não é só a questão de trabalhar lá na empresa, né? Às vezes, lá dentro da empresa, pode ter tudo tranquilo, beleza. Só que e o trajeto desse trabalhador? Né? E para ele pegar um ônibus 5 horas da manhã lotado de gente. E aí, levando para o eixo da empresa, eu acredito que não teve medidas, né, que conseguissem dar um respaldo para esse trabalhador, né, uma segurança. Então, assim, quem não tinha laudo tinha que estar dentro do ambiente de serviço. Né? E se ele não estivesse, poderia ser mandado embora por justa causa, não tinha o que eles chamam de desculpa, a famosa desculpa. Você não tem desculpa para vir trabalhar. Né? Então, eu acredito que durante esse tempo da pandemia, que foi assim o ápice, começo de 2020, o trabalhador ele ficou totalmente sem respaldo, né, nessa questão. E aí tinha muitos locais que foram, né, interditados por estarem funcionando fora dos padrões de higiene sanitária, né, que estava se pedindo. E aí, em contrapartida, esses locais que fecharam tiveram que demitir também os seus funcionários. Então, duas questões, né? Você ir trabalhar dentro de um ambiente que não está cumprindo com essas medidas sanitárias, a falta de compreensão e respaldo da empresa ou do chefe, gerente, etc. E o medo de denunciar, porque poderia se fazer a denúncia, porém o medo de denunciar esse local e você ficar sem emprego. E aí, a todo momento, isso é colocado para o trabalhador. Né? Então, eu acredito que durante essa época, e até mesmo hoje, né, antes mesmo de liberar a utilização da máscara em alguns locais, ainda tinham espaços que iam totalmente contra as medidas sanitárias, né? E a gente não via esse respaldo na questão para o trabalhador, né? De não estou me sentindo seguro. Quem eu posso procurar? Né? Acho que o trabalhador ficou num lugar muito instável, né? Porque em nenhum momento ele teve essa segurança, né? Então ele teve que se colocar na linha de frente e continuar vendendo a sua força de trabalho, independente, sem saber, né, se ele ia contrair ou não o vírus. E aí muitas empresas funcionavam da seguinte maneira, que era: se alguém pegou o vírus, vai ficar em casa, o resto do pessoal tem que vir trabalhar. Deu negativo, pode voltar para a empresa. Né? Eu tive pessoas próximas que funcionam muito assim. Então, tinha alguma situação, não estou me sentindo bem. Vai lá, faz o teste. Deu negativo, pode voltar para a empresa. Né? Então, pra gente principalmente pro pessoal que estava CLT,
Não teve respaldo nenhum, assim, nessa questão de trabalhar, né? Teve que ir. Bom, com isso a gente conclui uma coisinha. Vou falar pra essa câmera, vou falar pra essa câmera, vou falar pra aquela de novo e pra essa de novo. Se você é patrão, se você é patroa, enfim, vamos ser mais humano, vamos se colocar no lugar do coleguinha, da coleguinha, porque assim, o dinheiro pode acabar. E se um dia você estiver nesse local, de você ser contratado por alguém e acontecer alguma coisa do tipo, esperamos que não aconteça. Mas é importante se colocar no lugar das pessoas, ser humano em primeiro lugar, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, ó, reflexão. É importante ter isso também, porque, enfim, o mundo gira e a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, realmente é ter esse cuidado com a outra pessoa. Porque se ela é a sua mão de obra, ela tem que ser tão importante pra você quanto o dinheiro que tá entrando no teu bolso. Ela tem que ser mais importante ainda, porque ela é uma vida. Então, nessa pandemia, a gente conseguiu ver muitas pessoas, enfim, se conectando mais, dizendo se conectar mais com o seu lado humano, mas eu sinto que às vezes as pessoas escolhem um lado humano que elas querem conectar. Sim, a gente teve vários exemplos, né? Tô. E Peraí. bebe aguinha, inclusive chegou uma comidinha, magicamente, se você quiser Tá. dar uma bitucada. Inclusive, se algum patrocinador estiver assistindo aí, quiser patrocinar a gente, assim, ó, só entrar em contato com a produção que a gente resolve. Trazendo assim para a questão das empregadas domésticas, né? Muitas deixaram de ficar dentro do seu ambiente familiar para continuar trabalhando e atendendo essas famílias, né, chefes, dentro de casa, no período da pandemia. Né, a gente teve o exemplo lá esqueci o nome da mulher, mas da mãe do menino Miguel, né, que acabou se acidentando lá do prédio. E ele estava trabalhando na época da pandemia. Né? Então, como você trouxe, zero cuidado, zero se colocar no lugar. Como eu falei, a falta de respaldo para esse trabalhador de colocar, né? Não me sinto seguro de estar em trabalhar, né? Como que podemos fazer? E aí, esses respaldos, eles foram acontecendo mais como acordos entre trabalhador e empregador. Né? Não tinha ali uma lei que assegurasse de fato. Né? Então teve um tempo, acho que eu fiquei, por exemplo, sem trabalhar presencialmente, se eu não me engano, uns 2 meses, e aí depois eu tive que voltar pro meu ambiente de trabalho. E aí eu continuei, tipo, até agora. E estamos aí. E estamos aí. Mas nesse processo teve gente que não, né? Que foi desde o primeiro momento. E aí, durante esse tempo, várias perdas, né? E muitas coisas afetam, né? Então, acredito que principalmente para o trabalhador foi muito forte ter que lidar com várias questões, né? A saúde emocional, psicológica do trabalhador, né? E principalmente daqueles que tiveram perdas por decorrência da pandemia, para estar dentro do ambiente de trabalho foi totalmente maçante, né? Sim, exatamente. Mas eu estava sofrendo aqui no meu apartamento, com a minha piscina enorme, com a minha geladeira toda cheia, com a minha. As pessoas não têm noção do que é viver em uma casa com às vezes 3 cômodos, várias pessoas numa mesma casa. Então, assim, realmente é sobre se colocar no lugar da pessoa que. Enfim, que já que essa reflexão chegou no momento da pandemia, vamos manter. Né? Não vamos simplesmente jogar fora quando o Big Brother começa, não. Não vamos jogar fora. Eu tô palestrante aqui assim, né? Não vamos jogar fora, não. Vamos manter isso, por favor, que ó. Agradeço. Fica todo mundo. Exatamente. Não fica tranquilo, que né? Mas. É importante ter essas reflexões também, Sim. Porque, enfim, já que, infelizmente, né, a gente passou por esse período, que traga algumas coisas, alguns ensinamentos, pelo menos, enfim, né? Para nós entendermos e buscarmos mais sobre os nossos direitos, porque
de quem está no poder, acho que a forma de controlar é a falta de conhecimento que muitas vezes nós temos, então é importante cada vez mais a gente buscar conhecimento, seja na área que a gente vai trabalhar, seja no que a gente for fazer, para que, enfim, para que seja mais difícil, porque quando a gente entende dos nossos direitos, não tem como você as pessoas irem contra, porque você sabe que é um direito e você sabe onde buscar isso, sabe como jogar. Então é a gente aprender também esse jogo das palavras, que infelizmente por muitos anos foi nos negado, mas que agora, a lentos passos, a gente está conseguindo ter um acesso, né? A gente está falando de trabalho, a gente está falando sobre vários assuntos assim misturados, várias emoções, várias que vai aqui assim, sabe? Eu queria saber atualmente qual é o trabalho que você exerce, ou qual a tua forma de maior remuneração, enfim, é isso. A minha forma de maior remuneração atualmente é no serviço que eu sou como orientadora socioeducativa. Lá é CLT, e aí essa é a minha maior forma de renda. Porém, né, como uma boa trabalhadora que não... Aqui é Brasil, não é Brasil, aqui é Brasil. Esse salário não é suficiente para compor minha renda, né? Então eu vou aí buscando outros meios. Então, às vezes eu dou oficinas de dança, trabalho como videomaker, e aí todo esse processo, né? O trabalhador ele não descansa, né? Atualmente o salário mínimo não dá para nada, né? Não supre as nossas necessidades básicas. E aí a gente tem que sair buscando outras alternativas, né? E nesse meio, nessa correria toda, a gente perde uma qualidade de vida que a gente já não tinha antes. E agora ela foi totalmente lá para baixo, né? E os preços lá em cima. E os preços lá em cima, então você trabalha e continua tendo o mínimo do mínimo do mínimo, né? E aí acho que vem de conta com o que eu falei, com o começo do nosso diálogo, que foi sobre como o cenário político ele pode impactar, né? Então, acredito que minimamente, né, atualmente minimamente, porque a gente vem aí, como você trouxe, com uma alta nos valores que saem do nosso bolso, assim, tipo, totalmente absurdos, né? A gente tem que ficar se dividindo para conseguir ter o mínimo, né? Então, teve semana que eu trabalhei de segunda a segunda. Que eu chegava no meu serviço CLT, né? Morta, totalmente morta. O Wellington olhava pra minha cara e falava, Fia, calma. Ele ainda brincava, quer ficar rica, que não sei o quê. Eu fiquei, não, porque não tá dando mesmo, né? E aí a gente pensa também, e os trabalhadores que não conseguem, né, ter acesso a outros tipos de renda, né? Não conseguem como eu posso dizer, não conseguem se manter com outro tipo de renda a não ser esse do salário mínimo, e aqueles que não têm acesso ao salário mínimo porque não estão empregados, né? E aí a gente tem alguns subempregos que vêm prometendo e não entregando nada, né? Acho que principalmente na pandemia a gente teve uma alta assim, muito grande na questão dos motoboys, por exemplo, né? Na entrega aí dos deliveries, encomendas e etc. E é um trabalho que, pô, é perigoso pra caramba, né? Cara, você tá ali. Eu falo que eu quero um dia comprar uma moto, mas eu morro de medo de dirigir, porque eu acho tudo perigoso. É um trabalho perigoso pra caramba e aí não é CLT, né? Ali no boca a boca, as empresas que contratam, né, não se responsabilizam por esse trabalhador. Então é isso, ou ele vai ou ele vai. Se ele não for, ele não tem ali essa renda, né, minimamente, para se manter. Pois é, teve realmente o número de pessoas trabalhando com aplicativos, ele teve um aumento muito grande. E eu lembro, eu morava em Campinas nessa época, que
eu vinha de Campinas para trabalhar aqui em São Paulo, às vezes algum trabalho com evento de dança. E aí as pessoas. Eu vinha conversando com o motorista, vinha de BlaBlaCar, né? E aí. Não pode fazer propaganda. Não. Ela corta, corta, corta. Corta. Não, Só vou fazer. Patrocinado. Ó. Já falei o nome, patrocina. Manda aqui, ó. Molha aqui. Mas Manda viagens grátis. Exatamente, a gente vai gostar, ó. Mas aí eu vinha de lá, né, por esse aplicativo. E aí, conversando com os motoristas, eles falavam que eles estavam começando a adentrar uma empresa nova, X, que agora eu aprendi. Tava nesse momento de se instalar aqui no Brasil. E aí diziam que tava ganhando bastante, que tava valendo a pena. Nessa época ainda a gente nem sonhava com pandemia, né? Isso já faz uns anos. Exatamente, acho que faz uns 4 anos que eu tô aqui em São Paulo. Então foi bem antes, na real. E aí falavam o quanto ganhava com isso. E falavam, enfim, o valor e tudo mais, assim. E eu falei assim, nossa, muito bacana, né? Então tinha cada vez mais pessoas entrando, assim, por escolha mesmo. Então acabavam largando o seu trabalho e iam ganhando a vida como dirigindo para outras pessoas, porque, enfim, a carga de trabalho era menos, enfim, várias coisas menos, e aí ganhava mais. E aí agora sim, pegando o Uber, ouvindo os relatos deles, eles falando o quão não vale mais a pena, o quão tá sendo cansativo, porque acabam não conseguindo a renda mínima para eles, e aí estão de uma forma assim no mercado nesse mercado de trabalho, mas não conseguem adentrar a área, sei lá, às vezes advogados dirigindo, porque não conseguem adentrar a área mais, enfim, depois da pandemia, ou várias outras questões, várias outras pessoas. Então, realmente, teve uma alta, mas como os preços subiram, gasolina, tudo subiu, então acaba não valendo tanto a pena mais você trabalhar para os aplicativos como valia antes. Até porque você não tem os direitos trabalhistas, né? Que entra naquilo que a gente já estava conversando, né? Pode falar. E agora, né, tipo, você trouxe a questão aí dos aplicativos, eles têm que agora dobrar a carga horária deles de trabalho, né? Já eram grandes, assim, tipo, às vezes você entrava dentro de um carro, o cara falava, eu trabalhei a madrugada toda e agora dormi durante o dia e agora saí agora no final da tarde. E agora você encontra pessoas que trabalham assim o dia inteiro. Aí descansa ali um pequeno período e depois já volta, né? E alguns trazem esse relato de que não tá mais valendo a pena, tem que fazer o dobro de corridas, né? Muitos desses motoristas, eles saíram, né, desses aplicativos, né? Tanto que esse dia eu tava lendo uma matéria que trazia, né? Que alguns aplicativos de corrida teve uma perca muito grande, né? Porque já não, essa conta não tava mais fechando, né? Trabalhando. Não tava valendo tanto a pena mais, né? Você falou sobre a sua área de trabalho, qual a sua maior remuneração. Acho que talvez muitas pessoas não sabem o que é uma pessoa que trabalha como sócio educadora. Queria que você falasse o que é para as pessoas, para os nossos telespectadores, o que é, para eles conhecerem, aumentar o seu vocabulário. Bom, eu trabalho na área social, né? A maioria das pessoas conhece como o Centro para Crianças e Adolescentes, que é o CCA, mas é um serviço de fortalecimento de vínculo. E aí a gente vem em contrapartida com a escola, né? As crianças que têm acesso a esse serviço, elas ficam no contraturno da escola. Então, quem vai para a escola de manhã tem acesso ao serviço à tarde, quem vai para a escola à tarde tem acesso ao serviço no período da manhã. E aí lá a gente desenvolve atividades que vão de conta com esse objetivo, né? De fortalecer o vínculo dessa criança com a sociedade, né? Com a família e aí também com a escola, né? Todas as atividades que a gente faz com esse viés de inserir e contribuir para que essa criança ou esse adolescente ele comece a construir, né, o seu ponto de vista, comece a opinar, a se colocar, a participar tanto individualmente como coletivamente
da sociedade em que ele faz parte, né? E que ele consiga também entender qual que é essa sociedade, né? Então, o nosso trabalho também ele é bem forte com o bairro, né? Porque todos esses serviços eles estão localizados dentro das periferias, né? A grande maioria. E atendem essas famílias, né? Que estão aí numa questão de vulnerabilidade social maior. Interessante, não é, galera de casa? Então, para quem tá assistindo a gente e queira ter um contato maior com esse local, como eles conseguem estar descobrindo na sua região, se tem ou onde tem, para eles entrarem em contato. Porque às vezes, depois que eu cheguei aqui em São Paulo, eu vi que a gente tem muita coisa espalhada por São Paulo, por ser uma cidade muito grande, mas também às vezes tem uma falta de conhecimento de como adentrar, como saber onde estão esses locais. E aí, como você é uma pessoa que está lá dentro, como você acha a forma mais viável das pessoas chegarem, onde elas acham de mais fácil acesso perto da sua localidade, independente de onde seja aqui em São Paulo? Então, realmente tem pessoas que não conhecem, tipo, eu mesmo gostaria muito de ter sido uma criança desse serviço e minha mãe não fazia nem ideia, e ele já é um serviço que existe há bastante tempo, né? Minha mãe não fazia nem ideia que ele existia, senão ela tinha colocado todo mundo lá dentro. Mas pelo CRAE você consegue ter essa informação, né? E também pelo site da prefeitura. Tem a prefeitura regional? Wellington, você consegue me... Mas pelo site da prefeitura você também consegue ter acesso a essa informação. Eu lembro que quando eu estava procurando algumas vagas, eu ia no Google, né? Que eu também não sabia por onde procurar. E aí, no site da prefeitura, ele tá explicando o que é. E aí, ele indica alguns núcleos, né? Alguns polos perto da sua região, né? Porém, a forma acredito que mais rápida é você ir até um CRAS da região. Então, por exemplo, aqui no CRAS de São Mateus, você perguntar sobre o serviço de fortalecimento de vínculo, o pessoal do CRAS vai conseguir te informar melhor qual é o mais próximo da sua residência. Chique, para quem não conhece o CRAS, Centro de Referência e Assistência Social, tá? Ele tem em todo o Brasil, tá? Que eu lembro que em Minas tem também, então tem em todo o Brasil. E aí é só vocês, se não souber onde é que fica da sua região, bota lá CRAS e o nome da região que você mora, que daí no Google mesmo ele já vai dar. E lá você consegue maiores informações e consegue fortalecer esse vínculo. Porque o serviço ele atende, pelo menos esse que a gente tá, né? Ele atende crianças de 6 anos até 14 anos e 11 meses. Então, você aí que mora na região de São Mateus, coloque sua criança no CCA. Exatamente. Ó, milhões. Eu separei algumas reportagens pra gente dialogar sobre elas também. E aí eu tava vendo, né? Aí depois... deixa eu achar aqui, só um minutinho que eu vou pegar minha cola. Pode ser, eu vou beber água. Sim, hidrate. Se você em casa se hidrate, tá bom? É muito importante que você se hidrate também nesse tempo doido que muda de uma hora pra outra, tá bom? É porque tá meio difícil a gente conversar e comer. Aí assim, eu. Vai ficar uma coisa muito bonita no vídeo, não. A gente aqui maravilhosa, linda, bela, mastigando. Pronto, acabou. Então a gente vai manter assim a compostura, aí daqui a pouco a gente faz uma pausinha, dá aquela mastigada e volta. Deixa eu pegar minha cola, que eu esqueci da minha cola. Bom, eu peguei algumas coisas das notícias que estão rolando agora no Brasil. Uma delas foi: indicador sobre rumo do mercado de trabalho vai ao menor nível em 18 meses, diz FGV. Aqui diz que está aumentando lentamente, as pessoas estão conseguindo um trabalho lentamente, depois de 18 meses. Ou seja, tem um longo período aí sem trabalho, né? Outra reportagem, ela fala que 81% dos desempregados há mais de 2 anos, ou seja, já dá mais de 18 meses, são das classes D e E, deslevantamento. Para quem não sabe,
eu separei aqui também pra gente ver as classes. Olha, eu tô muito estudiosa. Ah, Ó, a classe A, ela ganha de 16 mil pra cima. A classe B, ela ganha entre 5 mil e 16 mil. A classe C ganha de 2 mil a 5 mil. E a classe D e são as pessoas que ganham até 2 mil. Então é a base. Que seriam nós que ganhamos, enfim, menos de 2 salários mínimos, acredito. Eu não sei quanto está o salário mínimo atualmente, mas a classe D e, que é o que está com 81% de falta de emprego, são pessoas que ganham até 2 mil. Então, se você está nessa faixa de preço, né? Você é dessa classe, assim como eu. Então, essas são algumas notícias que a gente tem sobre, enfim, sobre o emprego, como está sendo agora, porque a gente falou muito na live sobre como foi esse período pandêmico. E aí, como a gente está começando esse processo de, enfim, as pessoas se reinserindo no mercado de trabalho novamente. Então, acho que é bacana ter trazido essas informações para a gente ter uma noção de como tá. E eu queria saber de você, como você tem acompanhado, visto as pessoas ao seu redor mesmo, né? Que eu acredito que seja mais fácil a gente falar de pessoas que estão ao nosso redor, de como tem sido esse momento de reinserção. reinserção. Isso que ela falou, essa palavra que você falou, né, novamente, nesse período voltando pós-pandemia, que a gente não sabe se acabou, se não acabou, como tá, se vai, se não vai, se fica nesse, ai meu Deus do céu, é isso. Acredito que é muito difícil e delicado, né, para essas pessoas que estão aí se reinserindo no mercado de trabalho. Porque muitas empresas, elas vêm aí pedindo qualificações que esses trabalhadores não têm. Né? Teve uma época que eu fiquei tipo, tão, preciso de dinheiro, que eu fui procurar um telemarketing de novo, e aí tava lá pedindo ensino superior completo. E aí eu fiquei, nossa, chocada, assim, fiquei muito chocada. E aí, principalmente esses trabalhadores aí que são um pouco mais velhos, né? Eles vão em falta, né, dessas qualificações que as empresas às vezes pedem. Muitas vezes pedem, né? Então, ele se reinserir no mercado de trabalho fica um pouco mais delicado, né? E acredito muito, levando em consideração todos os outros fatores que tem para o mercado de trabalho, ele está passando por toda essa situação, né? A falta de qualificação para os trabalhadores, né, é um dos maiores, assim, né? Então a gente tem aí muitas pessoas que não têm aí o estudo concluído, né? E aí a gente tem em contrapartida também os cursos que eles pedem, que tipo às vezes você fala, né? Como que por exemplo, a gente vai pegar aí um pai de família, uma mãe de família, né, que tem que trabalhar, tem que sustentar a casa, tem que dar de filho, isso ou aquilo. Né? Em qual momento ele vai ter para conseguir essa qualificação? Né? Acredito também, né, que em contrapartida das empresas elas poderiam fornecer, né? Já que é um requisito, né? Porém, a gente pensar em gastos, né? A gente for pensar em gastos e do trabalhador somente vender a sua mão de obra, né? E gerar lucros para a empresa, não fica uma coisa muito interessante para eles. Sim, exatamente, né? Eles já querem um produto pronto. Só querem usufruir disso, né? A gente teve um aumento muito grande de pessoas trabalhando como autônomo durante a pandemia. Então, realmente por conta dessa queda no número de pessoas trabalhando, enfim, de desemprego, aumento de desemprego, etc. Então, muitas pessoas acabaram correndo para essa opção de trabalhar autônomo. Então, abriu o MEI, abriu essas coisas. Para quem não sabe também, o MEI, através do MEI você consegue a aposentadoria. Então, eu indico que vocês estudem um pouco mais sobre o MEI, porque pode ser um meio de... Enfim, de que pode... Que de vocês... Né? De alternativa mesmo, se você
enfim, tiver essa dificuldade com o CLT e tiver nesse ramo iniciado autônomo, é uma opção para você também conseguir se aposentar, conseguir ter direitos. O MEI tem muitos direitos que muitas pessoas às vezes não sabem por questão realmente de estudo. Porque o Brasil, querendo ou não, mesmo as pessoas que têm o seu ensino médio completo, o Brasil é um país que praticamente ele é analfabeto funcional. Né? A gente lê e não entende muitas vezes, né, o que está escrito ali. Então é importante que vocês tenham esse cotidiano de leitura, de entendimento, para que, enfim, não aconteçam coisas iguais a gente falou hoje, de pegar um contrato, não conseguir entender o que está no contrato, de conseguir, de não entender às vezes o que está escrito, coisas tipo, se não conseguir leva alguém para ler, sabe? Então, realmente essas coisas são importantes para que, enfim, certos problemas futuros possam ser evitados, né? Sim, um trabalhista, né? E essa matéria que você trouxe aí de primeiro momento, eu li uma parecida esses dias, né? Que, se eu não me engano, fechou em fevereiro, começo de março, agora eu não lembro. Que trazia, né, um grande. Que ainda temos, né? Beirando aí 13, 14 milhões de pessoas desempregadas ainda. Né? Então, o mercado de trabalho ele não tá se levantando lentamente, ele tá rastejando. Né? São muitas pessoas desempregadas e, em contrapartida, também pessoas que estão desempregadas em situação de rua. E aí, para essas pessoas conseguirem se inserir, né, se reinserir no mercado de trabalho ainda é muito mais difícil. Né? E aí, visando, como a gente falou, todos esses requisitos que se pedem, né? A gente fazer uma análise aí, tá, tipo, literalmente se rastejando, né? Não é nem lentamente que ele tá progredindo, ele tá ali quase caindo mesmo. Sim, às vezes as notícias elas correm e aí as notícias elas dizem que está se levantando, mas o negócio para quem está levantando? Está se levantando. Para quem, né? Para pessoas como nós, para pessoas, enfim, de outras classes, né? Então, porque a gente viu que a gente viu duas notícias que elas são contrastes, né? Uma diz que o aumento tem acontecido e outra diz que 81% é da classe D, que recebe até 2.000. Então significa que é uma classe específica que está se levantando, que está tendo esse aumento no número de trabalho. Então é muito bacana ver esse contraste das duas notícias, porque são do mesmo jornal. E aí, então, tem esse contraste que, enfim, é bem triste, é bem horrível nessa questão. Tem uma outra matéria aqui, um outro título de matéria, na verdade, né? Porque eu não li a matéria, porque a matéria é muito grande. Mas um outro aqui que eu separei, que eu achei muito interessante a gente falar sobre também, né? No período pandêmico, acredito que as redes sociais elas tenham começado a aumentar muito e elas também têm gerado uma certa quantidade de emprego para algumas pessoas por conta de marcas, inclusive marcas. Se vocês quiserem patrocinar a gente, estamos aqui, tá? Eu vou falar isso em todo momento, porque assim, a gente aceita com certeza, tá? Vocês podem patrocinar o Cine Mateus, vocês podem patrocinar a Mônica, vocês podem patrocinar o Wellington também, que é MC, vocês podem me patrocinar, eu canto, eu danço, eu produzo. Pode, é isso, a gente faz tudo. Aqui é Brasil, a gente faz tudo, né? Então vocês podem estar patrocinando a gente. Eu sou modelo também, então pode me chamar. É isso. Vamos fazer a propaganda. Tá bom. Mas voltando no assunto, e então as redes sociais, ela tem gerado um certo trabalho, né? Porque hoje agora sim, né? Tudo é assim, tudo é engajamento, né? Inclusive engajem esse vídeo, engajem o nosso YouTube, nosso Instagram também, porque a gente quer chegar assim no mainstream, tá? E então tudo agora é engajamento, né? A gente tem um aumento de várias redes sociais e várias coisas, etc, né? E eu falei tanto e eu esqueci o que eu ia falar. Mas tem aumentado o número também de pessoas que postam que foram embora do Brasil e postam sobre suas vidas fora do Brasil. Então, acho que seria importante a gente falar sobre essas questões também, sobre como
muitos brasileiros acabaram optando, assim, acabaram se vendo forçados a ir embora do Brasil nesse momento, ou se refugiar em outros lugares, até mesmo pessoas que vieram de outro país voltaram para os seus países por conta disso. E aí eu vi uma entrevista agora, né, que fala sobre isso, né? E aí. Ah, antes eu queria falar sobre um vídeo de Rios que eu vi sobre. Enfim, né? Sobre a Europa, né? O quanto eles conseguem comprar com US$ 2, que aqui é muito surpreendente pra gente. É outra realidade, né? E aí. Enfim, aí eu queria comparar assim, algumas estruturas, assim, com essa notícia com o que a gente passa no Brasil, né? Que acho importante a gente trazer esses relatos também, olha. Empresas aderem ao movimento de empregos a refugiados ucranianos na Europa. Então, as pessoas que estão sofrendo com esse momento, né, na Ucrânia, na Europa, eles estão sendo acolhidos, e sem tantas burocracia para conseguir trabalhar, para conseguir morar durante um tempo, para ser acolhido durante esse período, né? E aí me traz alguns pensamentos, sabe, de como a Europa consegue fazer isso depois de ter sugado tanto do Brasil, né? E como esse acolhimento ele é seletivo, né? Exatamente, porque essa grande falação sobre o que acontece na Ucrânia acontece em outros países de pessoas afrodescendentes, de pessoas negras, africanas, e não é falado tanto, né? E são guerras que duram há anos e anos, né? Então, sobre essa diferença de como a Europa consegue acolher pessoas de outro país sem atingir o financeiro, né, do país, e como o Brasil sofre só com as pessoas que vivem aqui, nessa questão trabalhista. Então são questões que eu acho importante a gente falar também, e lembrar sempre o quanto a Europa sugou o Brasil e até tirar as nossas riquezas, né? Porque somos, enfim, tô meio perdida no tempo, um dos países mais ricos e a gente acabou perdendo isso, né? Isso acaba influenciando diretamente nessa mão de obra atualmente, que são pessoas, em maior parte, negras, pessoas LGBTs, que vão tudo pro subúrbio, pras favelas, pras comunidades, por conta disso, de tudo que foi retirado de nós. E esses acordos políticos, né, que são feitos, sempre a conta fecha pra gente, né? Então, novamente, prestem atenção aí nas futuras eleições, porque os acordos políticos que são formados, né, impactam muito nessa questão que você tá trazendo, né? Então, desculpa. Independente de quem tá presidindo o país, quando ele faz um acordo político com qualquer outro país, né, sempre tem um por e um contra, né? E aí, se a gente for puxar alguns acordos políticos que foram firmados de algum tempo aí pra cá, né, sempre a conta não fechava pra gente. Né? Eu tenho até alguns amigos e colegas que saíram pra fora, né, nessa questão aí, buscando uma estabilidade melhor, né, na questão financeira. E algum deles trouxe pra mim que não valeu tanto assim a pena, né? Porque as coisas lá também estão um pouco mais caras. Porém, a questão salarial lá é diferente da daqui. Né? Então, se a gente for comparar o salário, sei lá, dos Estados Unidos, o salário mínimo dos Estados Unidos com o daqui, a gente tá muito abaixo ainda. Né? Então, com o salário mínimo, minimamente eles conseguem ter ali o básico, né? Tanto que os subúrbios de lá é totalmente diferente da comunidade que a gente tem aqui. Né? Então, porém, esse trabalhador ele sai daqui do Brasil e aí ele vai para fora para continuar vendendo a sua mão de obra, né? E continuar aí se dividindo, né?
em vários empregos e subempregos. Tem um exemplo das empregadas domésticas, né? Do pessoal que sai para ser empregada doméstica em outros países, né? E aí elas continuam com essa carga horária, né? De ir para uma casa, de ir para outra casa, conseguem ganhar minimamente um pouquinho a mais do que aqui, porém ainda nessa questão, né? Nessa venda da sua mão de obra de uma forma que não é saudável, né? Acredito que a gente encontre muitos problemas lá fora, porque aqui no Brasil a gente tem essa questão de pessoas brancas, pessoas pretas, isso e aquilo. E lá fora eles falam muito sobre onde você nasceu. Então, para nós que nascemos aqui, somos latinos para eles. E aí a gente tem essa dificuldade porque eles são extremamente preconceituosos, xenofóbicos com pessoas latinas. Então isso também acredito que impacta muito nessa imigração em busca de trabalho, então interfere também nessa questão de valores para entrar no bolso, em questão de trabalho, porque obviamente eles vão acabar dando preferência para pessoas que nasceram lá. E a maioria do pessoal que vai para lá também sempre eles trazem falas tipo, olha, não é tudo isso, né? Então, por exemplo, a gente tem esses dias eu vi no Instagram uma moça que ela foi pra trabalhar como empregada doméstica. E aí ela trouxe, tipo, ó, tem pessoal que fala que você vindo pra cá, trabalhar como empregada doméstica, você vai ter isso, você vai ter aquilo, mas não é isso não. Você tem que trabalhar muito pra você conseguir, né, ter acesso ao mínimo, né? E aí, novamente, as condições que existem lá, políticas pra daqui, são às vezes se chocam, às vezes é tipo, totalmente controversa. Tudo isso afeta, né? Impacta. Sim, são outras estruturas, são outras realidades. Então é importante a gente falar sobre isso também, porque, como eu disse, com o aumento das redes sociais, né, falando sobre, a gente vê muitas pessoas falando sobre, às vezes, como é maravilhoso, mas nem sempre é tão maravilhoso assim. Então é importante a gente trazer isso, porque a gente também teve um número de pessoas indo pra fora muito grande nesse período. E pra você ir também precisa ter uma estrutura, né? Uma escola, né? Assim, vou pra fora. A última vez que eu vi o euro tava valendo €1, tava valendo R$ 6, gente. Entendeu? Então, assim, né? Não é qualquer coisinha, né? Até pra você ir trabalhar em outro lugar, você tem que. Exatamente. Então, é importante a gente falar sobre isso também, né? E aí, como tem sido. Você é artista também, né? Vi que você é big girl. Então, queria que você falasse. Não sei se você trabalha, se a sua área socioeducadora trabalha diretamente com essa área cultural sua, ou não, se você desenvolve. Eu sei que você disse que desenvolve outros trabalhos também, se tem com a área da cultura. Como que a área da cultura foi atingida nesse momento pandêmico? Como tem sido esse momento para a cultura? Foi péssimo. Foi horrível. Acho que o artista, né, no meio cultural, ele sofreu muito, porque quando a gente pega ali fevereiro, março de 2020, que fechou tudo, né, e aí a gente pensar que esses artistas, eles vendem o seu trabalho, principalmente para as casas de cultura, centros culturais, e aí teve esse fechamento, né, e aí se fechou, não tem trabalho, não tem contrato, e aí ele se vê ali desolado, né? Eu tive amigos que pediram ajuda pelo Instagram, né? Vaquinha. Porque o artista que tá ali, que ele trabalha no setor cultural, né? Ele não tem, como a gente trouxe, o respaldo do CLT. Né? Então, a partir do momento que fecha, acaba as suas opções. E aí eles vão ali para as redes sociais, tanto que a gente teve bastante aulas, oficinas online, né? E aí meio que se virando. E aí a gente teve a questão também do auxílio, né? Que demorou muito para chegar na mão desses artistas do setor cultural. Que não é muita coisa. Que não é muita coisa também. Nós combinamos. Já não é muito, demorou para chegar. E aí com uma forte pressão também, né, do setor cultural, porque ficava naquele enrosco de vai, não vai.
Porém, os primeiros meses, assim, foi totalmente devastador, né? Tanto na questão financeira quanto na questão psicológica para esses artistas. Né? Tanto que agora reabriu e aí esses artistas estão a todo vapor mandando projeto e o setor cultural também, em contrapartida, agora vem com uma burocratização muito grande para contratar. Né? Eles pedem, agora alguns equipamentos estão pedindo que você tenha um valor na nota fiscal, assim, Acho que todos, na verdade, né? Sim. E que você não tem, porque assim, de um outro lugar, como que eu, enquanto artista, que trabalho principalmente com a Secretaria, por exemplo, da Cultura, né, e todo o meu trabalho está voltado para essa secretaria, então todos os meus pagamentos, todas as minhas notas estão nessa secretaria, como que eu vou ter um valor, tipo, de 5 mil de um outro lugar? Sendo que o meu trabalho está focado aqui no setor cultural, né, junto com a secretaria. E aí, muitos, por exemplo, tem acho que uns 3 amigos que deixou de ser contratado e perdeu o contrato por conta disso, né? Porque está acontecendo uma burocratização dentro do setor cultural muito grande. Eles querem que o artista ele apresente um projeto muito bem estruturado, né? Porém, eles não dão acesso, né, a como, né, colocar esse projeto, né? Então, por exemplo, você trouxe que está entrando pessoas novas, né, no setor cultural. E aí, em contrapartida, o setor cultural não fornece a informação necessária, né? Então, eu já vi, acho que durante esse tempo, assim, alguns cursos que ensinam as pessoas a escreverem um projeto para poder mandar a proposta, né? Mas isso não é colocado com frequência. Eu lembro de um que eu fui fazer em Tiradentes. Eu morava no Butantã, eu fui fazer em Tiradentes, porque foi o único lugar que eu consegui ver esse curso. Mas acredito também que seja, enfim, na nossa história, enquanto pessoas pretas, a gente sabe que nós nos fortalecemos. Sim. Então, acho que a nossa maior rede de contato, de fortalecimento é entre nós. Porque realmente as pessoas. A gente sabe na mão de quem as pessoas querem que fique um poder. A gente sabe na mão de quem as pessoas do Brasil querem e que tem esse acesso. Então realmente eles dificultam o máximo possível. Então seria, eu digo para essas pessoas jovens buscarem pessoas que já estão nesse mercado, que são próximas para aprender, para entender sobre. Porque às vezes às vezes eu vejo essa questão de esperar que venha até você. E aí a gente não vai atrás. Então acho que é importante a gente ir atrás também, já que é esse mercado de trabalho que a gente quer se inserir, a gente buscar esse conhecimento com as pessoas que estão ao nosso redor, que trabalham. Então, você já tem esse conhecimento, pessoas te buscarem, quando a gente tem dúvida, a gente buscar outras pessoas, até mesmo nós que já temos essa experiência de como adentrar esses espaços, buscar pessoas que estão há mais tempo que a gente produzindo. Então, nossa rede de contato acaba sendo nós mesmos. Sim. Pessoas pretas, e quando a gente teve esse momento pandêmico também, fomos nós que nos juntamos para entregar cesta básica, para fortalecer a quebrada, para ajudar um ao outro, porque, enfim, se dependesse dessas pessoas que estão no poder, seria R$ 200, 250 de auxílio emergencial. E o setor cultural, ele se ajudou bastante, né? Existiram várias redes de apoio, né, para esses artistas. Então, se você for fazer uma análise assim, quando teve a questão da pandemia e aí esses artistas eles foram procurar outros meios, né, de conseguir ele ter uma renda e foram para as redes sociais ofertando suas aulas, etc. Muitas pessoas muitos artistas conseguiram fazer essa troca, né? Então, por exemplo, eu, quanto dançarina Big Girl, conseguia pagar uma aula de uma outra Big Girl, por exemplo, né? Que estava ali sem atividade, né? Remunerada por conta do fechamento desses espaços. Né? Então, teve muito essa troca, né? Então, artistas que conseguiam ajudar outros artistas, né? Conseguiram apoiar, né? Foi essa rede que você trouxe, né? Foi uma rede muito grande, assim. Sim, acho que é importante a gente trazer essa vivência enquanto artistas, sim, porque entra muito nesse mercado de trabalho não oficializado, tipo como CLT. E como é difícil
mesmo, né, pra você se manter, porque é difícil, é muito, como posso dizer, demora muito pra reconhecerem o seu trabalho dentro do setor cultural, assim, você tem que ficar ali muito tempo fazendo atividade, ficar muito tempo ali mandando projeto, né, divulgando, pra você conseguir fazer com que reconheçam, tipo, ó, é a Akira, ó. Exatamente. E aí é importante falar sobre esse mercado de trabalho, porque muitas pessoas não sabem como funciona esse mercado de trabalho. E esse mercado de trabalho, muitas vezes, em maior parte, na verdade, é autônomo. Sim. Então é onde a gente estava falando dos contratos. Então é por contrato, é MEI, é por CPF, então entra muito nesse mercado de trabalho informal, que a gente falou que não entra dentro do CLT. É um mercado de trabalho, assim, também, mas de outra forma, que muitas pessoas, enfim, que viveram CLT pela vida toda, se viram obrigadas a ter que se adaptar a esse momento, né? E aí você falou uma coisa muito bacana que eu acho bacana trazer, que na pandemia também nós conseguimos entender que a internet consegue trazer uma certa proximidade maior entre as pessoas também, né? Porque a gente usava muito essa questão de para coisas específicas, e aí a gente entendeu que tem a gente consegue ter essa aproximação também pelas redes sociais. Tanto que eu tava no ponto de ônibus esse tempo atrás, não sei se era ponto de ônibus, se era metrô, né? E aí eu tava ouvindo uma conversa assim, coisa feia, né? Uma conversa, né? Ah, mas tava falando alto mesmo, eu ouvi mesmo. Ixi. E porque era uma coisa interessante, né? A pessoa falando assim, nossa, tal dia eu vi fulana, né? Ela é famosa, não sei o que, não sei o que lá. Mas é estranho como a internet trouxe pra gente uma sensação de proximidade. Você vê a pessoa, mas parece que você vê ela todo dia, então você não acha mais incrível. E eu falei assim, nossa, será que é verdade? Aí teve um dia que tem um fotógrafo que eu sigo, assim, que eu acho as fotos dele maravilhosas. Inclusive, se você quiser me fotografar. É... E aí eu vi ele e eu falei assim, parecia uma pessoa que eu já via todo dia. Porque trouxe uma proximidade tão grande que parece que tirou aquela emoção de você estar vendo a pessoa pela primeira vez. Então acredito que isso entre muito entre os pós e contras. Acredito que você conseguiu ter contato com muitas pessoas que você não tinha contato e ver pessoas às vezes que são suas inspirações, enfim, em vários ramos de trabalho ou até mesmo pessoal. E eu queria saber como que você sente com isso, o que você acha dessa sensação, se ela existe mesmo, se não. Ah, com certeza. Acho que as redes sociais, elas têm uma função assim que é como você trouxe, né? É o pós e o contra, né? Ela te aproxima muito das pessoas. E aí, tipo, essa facilidade, ela no começo ela é bem atraente, né? E aí depois ela vai ficando massiva, porque você vai mantendo contato ali com a pessoa, e aí esse contato ele tem a possibilidade, né, de ser por mensagem, por áudio, por vídeo. E aí, conforme ele vai se estendendo, né, vai acabando ficando até invasivo, né? Tanto no Instagram quanto no WhatsApp. Aí na época da pandemia a gente conseguiu acompanhar muito mais a vida das pessoas que você até se sentia mais próximo, assim, de pessoas que você nem era tão próximas, né? Durante esse período eu fiquei. Eu era uma pessoa que era muito assim, WhatsApp. E aí eu comecei a ficar totalmente. Tipo, não quero. Às vezes, hoje em dia eu demoro muito mais pra responder as pessoas, assim, tipo. Não, não por falta de interesse, mas até mesmo um cansaço, né, das redes. Né, acho que principalmente na questão nosso psicológico, né, afetou muito, porque todo o acesso que a gente tinha às informações, né, e muitas informações dolorosas, né, a gente conseguia ali pelas redes sociais, né, não só informações dolorosas, mas ataques, todas essas questões ficaram muito mais evidentes, né, durante o tempo que a gente ficou um pouco mais, um pouco não, né, muito recluso dentro de casa. Sim, então é realmente uma troca, assim.
de energias boas, ruins, uma mistura, a gente não sabe o que sentir, e acho que é isso. Bom, eu queria agradecer a sua presença hoje aqui com a gente, dando início a esse projeto maravilhoso que a gente tem, enfim, mais um período aí esse ano. A gente vai até outubro com esse projeto. Queria agradecer a sua presença, foi muito enriquecedora pra mim, acredito que pra todo mundo que tá aqui também, né? Espero pra você também, espero pra quem esteja nos assistindo, quem esteja nos ouvindo também, tenha sido muito, muito enriquecedor. Queria que você deixasse as suas redes sociais aqui pra gente, contato, caso alguém que te viu, que te ouviu agora queira entrar em contato com você, que achou alguma fala interessante, agradecer pelo conhecimento, porque é importante também as pessoas entenderem que o conhecimento é tecnologia e, mais importante, a tecnologia preta. A gente tem 2 mulheres pretas aqui falando, então é uma tecnologia que as pessoas têm que agradecer por ter também, porque vem de uma longa história. Então, quais os locais as pessoas conseguem te encontrar? Primeiro, eu que agradeço, gente, o convite. Agradeço por vocês terem me recebido. Meu Instagram tá Nica Araújo. Vocês vão achar lá uma pessoa maravilhosa. Meu Facebook está Mônica Patrícia. E vocês conseguem me achar por essas 2 redes. Vocês podem acompanhar meus trabalhos por lá. Eu posto as atividades do CCA, posto minhas opções de dança, meus treinos, posto tudo. Chique, então ó, já vai lá dar lá aquele like, aquela curtida, seguindo, porque a gente sabe que hoje em dia redes sociais geram engajamento, que gera trabalho, que gera empregabilidade para pessoas como nós. Mas é sobre isso e muito obrigada realmente. Sigam também as redes sociais do Cine Mateus pelo YouTube, pelo Instagram. Acredito que tem mais alguma rede, produção? Facebook, Cine Mateus também. Sigam a gente, fiquem ligados, ligadas e ligades. Em tudo que a gente tá postando, tudo que a gente tá falando, sempre tem novidades. Às vezes acontecem também da gente precisar de alguém na produção, então também gera empregabilidade, então é importante vocês estarem seguindo nessas redes sociais. Agora eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, que é muito importante, né? A gente fala sobre conseguir patrocinadores, mas a gente já tem alguns apoiadores também, né? Que é o programa Vai, São Paulo, Cidade da Cultura, Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo. Muito obrigada por apoiarem, né, esse projeto maravilhoso, né? E a gente ainda tem mais um período todo ainda com esse projeto. E aí apoiem também, né, pessoas da periferia com os seus trabalhos também. Sejam artistas independentes, sejam CLTs, apoiem como vocês puderem, tá? E sempre agradeçam pelo conhecimento que vocês têm, porque o conhecimento, ele é adquirido através de experiência, através de alguma experiência que essas pessoas têm, que nós temos. E as trocas. Exatamente. Vamos fortalecer também essas trocas, tá? Gostaria de agradecer vocês que nos ouviram e nos viram até agora, tá? E lembrar também que tem a live, logo menos a gente tem a data da próxima live, o próximo podcast, então fiquem, ligados nas nossas redes sociais. E aí, agora tem um desafio. O desafio do dia. Todo podcast a gente vai ter um desafio que vocês, ouvintes e telespectadores, só vão ver o resultado no nosso Instagram. Por isso é importante vocês estarem ligados nas redes sociais também, tá bom? Então, eu vou me despedir aqui junto com a minha convidada, tá? Agradecer muito a presença de vocês até agora. E aí vocês fiquem de olhos abertos nas nossas redes sociais, que logo menos vai sair esse resultado agora. Babado. Exatamente. Vai sair aí um TikTok, um reels aí, umas dancinhas, umas coisinhas. Então, sigam a gente para mais informações, mais conhecimento e mais entretenimento.